Então, gente, o que acontece? Eu vou separar aqui os pontos, então, a 0, 0 e 1, 1, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem ali o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a coca. Isso em relação ao ângulo alfa, e claro, né, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então, isso em relação ao ângulo alfa é a sua tangente, tá? Tangente de alfa, então, é o cateto oposto, que é o 1, sobre o cateto adjacente, que também é 1, né? Ângulo do primeiro quadrante com tangente igual a 1, a gente sabe que esse ângulo aqui é exatamente o nosso π sobre 4, ou 45 graus. A gente já sabia disso porque a gente já tinha visto, né, que a reta f de x igual a x, né? Ou melhor, deixa eu escrever aqui. F de x igual a x, ou a reta y igual a x, né? É a bissetriz dos quadrantes ímpares, dividindo então o nosso ângulo reto de 90 graus em dois ângulos de 45 graus. Tá? Mas o importante é que essa propriedade continua sendo válida, tá bom? Vamos ver o porquê. Ó. Se a gente tomar a função linear f de x igual a x, a gente pode separar os pontos no gráfico aí, né? O 0 e f de 0 é a vezes 0 que é 0, e o 1 e o f de 1. F de 1 é a vezes 1, que é a, tá bom? Esses são dois pontos do gráfico. Agora aqui, novamente, a gente tem um triângulo retângulo, né? Em relação ao ângulo alfa, a gente tem o cateto oposto, que é essa medida aqui, que é o nosso A, tá? E o cateto adjacente continua valendo 1. Então, quem que é a tangente de alfa? A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é A, o cateto adjacente 1 é A, tá? Então, esse coeficiente aqui é o que a gente chama de coeficiente angular. Coeficiente angular da reta, tá? A tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, tá bom? E é exatamente esse valor que multiplica aqui o x. Isso a gente está vendo para as funções lineares, mas agora a gente já vai ver que ele vale mais geralmente para as funções afim que a gente vai introduzir em seguida. Agora sim, gente, então o que seria uma função afim? A função afim será então a função polinomial de grau 1, tá? Então uma função da forma f de x igual a ax mais b, as constantes a e b são números reais e o a será diferente de zero, tá bom? Então de grau 1. Agora, novamente, a gente não tem restrições aqui, né, para multiplicar o x pela constante a e multiplicar e somar com a constante b. Então, o domínio é r, o contradomínio também é r. Novamente, a gente tem isso, né, ó, o domínio da f é r, que é igual ao contradomínio da f, e, gente, também será igual à imagem da f, ok? Portanto, aqui f será sobrejetora, f é sobre, ok? Como é que a gente prova isso, né? Para cada y0 real, tome x0 no domínio, x0 real, como sendo y0 menos b sobre a. Tá? Isso a gente pode fazer a continha, tá bom? Se quiserem fazer mais detalhes, a gente até pode fazer no nosso encontro virtual de amanhã ou no horário de atendimento também, tá bom? Então, f do x0 é ax0 mais b, por definição. Portanto, é a vezes x0 é y0 menos b sobre a mais b. O a é diferente de zero, eu simplifico. Sobra, então, y0 menos b mais b. Agora, menos b mais b a gente também simplifica, sobra y0. Para cada valor no contradomínio, encontramos um valor no domínio que é elevado no ponto y0 por f. Portanto, f é sobre. A função afim, gente, ela também vai ser injetora. Tá? Como é que a gente verifica isso? Começamos com dois pontos do domínio que tem a mesma imagem. Né? Se tem a mesma imagem, por definição, a imagem do x1 é a x1 mais b, a imagem do x2 é a x2 mais b. Tá? Passamos esse b do primeiro termo diminuindo o segundo termo. Eles vão simplificar. Vai sobrar, então, ax1 igual a ax2. Como a
é diferente de zero, eu divido ambos os lados por A, sobra então x1 igual a x2, ok? Provamos então que valores no domínio com a mesma imagem têm que ser necessariamente iguais, ou equivalentemente, pela contrapositiva, valores diferentes do domínio são levados em imagens diferentes pela f, o que significa que a nossa f é injetora, e portanto a nossa f é bijetora. Para determinar a inversa, né, esse aqui é o caminho, quando a gente isola o x em função de y, né? E aí, então, a nossa f é menos 1, também de R em R, será f é menos 1 de y. Aqui tanto faz a letra, tá, gente? Se quiserem f é menos 1 de z, de x, tanto faz. O importante é a regra, né? Vai ser o argumento menos b, y menos b, dividido por a, que é diferente de zero, tá? Agora a gente tem alguns nomes para esses elementos aí da nossa função afim. Então, dada a nossa função afim aí, f de x igual a x mais b com a diferente de zero, gente, o a a gente chama de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente linear da reta, tá? Esse coeficiente linear ele vai dar para a gente o deslocamento vertical do gráfico da f. Já o a é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, que vai ser a mesma história que a gente viu lá da função linear. A gente já vai ver isso, mas antes a gente vai botar alguns gráficos no GeoGebra, tá? Então, gente, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta e, reciprocamente, toda reta inclinada, né, não vertical, no plano cartesiano, é gráfico de alguma função afim, tá bom? Isso aí é um resultado, um teorema, pode ser provado, logicamente, né? Aqui no coeficiente linear, a gente observa ainda o seguinte, ó. Quem é f de zero? F de zero é, por definição, a vezes zero, zero é o argumento, mais b. A vezes zero é zero, zero mais b é b. Então, o nosso coeficiente linear da reta é exatamente a imagem do zero, ok? Vamos ver os gráficos, então. Então, aqui no GeoGebra, eu vou escolher plotar, por exemplo, a função afim f de x igual a x mais 3. Não, 2, para ficar mais visível. X mais 2, tá? Quem é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular é o coeficiente de x, a constante que multiplica x. Então, nesse caso, é 1. Quem é o coeficiente linear da reta? É a coeficiente independente do polinômio de grau 1. Então, nesse caso, é 2. Então, a gente observa aqui que a imagem do zero é 2, né, elevado lá no 2, e o coeficiente angular é 1. Então, ó, observa esse quadrado aqui, ó, né? Aqui do 2, menos 2 e 0. Vamos escrevê-lo lá no quadro. Então, está aí a nossa função x mais 2, o coeficiente angular a é 1 e o coeficiente linear b, f de 0, que é 2. Então, temos o pontinho aqui do gráfico, os pontinhos do gráfico, né? 0, desculpa, menos 2 e 0 e 0 e 2, tá? Agora, observe novamente esse triângulo retângulo aqui, tá? E esse ângulo alfa. Novamente, o que a gente tem aqui do ângulo em relação ao ângulo alfa? O seu cateto oposto, que mede 2, e o seu cateto adjacente, que mede 2. Cuidado, aqui é menos 2, mas o comprimento desse segmento é 2. Tá? É o comprimento do triângulo, aqui dos lados do triângulo. Então, novamente, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, 2 dividido por 2, que é 1. Tá? Alfa é naturalmente um ângulo aqui do primeiro quadrante. Não confundir, tá? O tamanho de alfa aqui, no ciclo trigonométrico, ele é um ângulo do primeiro quadrante. Tá? Implica, então, que alfa é π sobre 4, ou 45 graus. Tá? Então, o coeficiente angular é, da mesma maneira, tá? A tangente do ângulo formado entre a reta, que é gráfico de f, com o eixo x, a tangente desse ângulo. Por exemplo, se nós tivéssemos a função f de x igual a raiz de 3x menos 1. Tá? Então, coeficiente linear, o b é menos 1, ou seja, né, ele está menos uma unidade deslocada verticalmente, né, a partir do zero, ou f de 0 é menos 1, e o coeficiente angular é raiz de 3.
Esse coeficiente angular é a tangente do alfa, que é o ângulo formado entre o gráfico da f e o eixo x. Sendo, né, raiz de 3, a gente sabe, então, que o ângulo alfa, claro, né, o ângulo alfa aqui da inclinação está sempre entre 0 e 2π, né? Aliás, entre 0 e π, né, quando ela já dá mais de meia volta aqui, já volta a inclinação aqui entre 0 e π. Então, como a gente sabe que esse ângulo é entre 0 e π, o ângulo cuja tangente é raiz de 3 é o ângulo de π sobre 3, ou 60 graus. Vamos verificar esse gráfico no GeoGebra. Então, está aí no GeoGebra o gráfico da função g de x, eu chamo de g aqui, é raiz de 3x menos 1. Ó, a imagem de 0 é menos 1, esse gráfico está deslocado menos 1, né, a origem. E o coeficiente angular é raiz de 3, ou seja, aqui essa reta, eu não vou conseguir plotar o ângulo aqui porque eu não estou no GeoGebra clássico, mas essa reta, que é o gráfico da f, por ser uma função afim, forma um ângulo aqui com o eixo x, tá? A tangente desse ângulo é raiz de 3, portanto, esse ângulo é de 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Outra coisa importante é a gente determinar o zero da função afim, né? E de qualquer função, né? Principalmente para esboço de gráfico, é importante a gente saber onde a função se anula, né? Então, o zero da função vai ser o valor x, tal que quando eu aplico a função nesse ponto x, eu obtenho zero, tá? A imagem desse ponto x por f é zero. Então, a gente diz aqui que o x é zero da nossa função. Nesse caso, como a gente tem a função afim igual a ax mais b com a diferente de zero, por definição, f de x é ax mais b, nós queremos encontrar o x que torna a desigualdade verdadeira. Ou seja, encontrar o zero da função é equivalente a resolver uma equação de primeiro grau, que a gente já aprendeu, né? Como é que a gente faz? Passa o b diminuindo e o a diferente de zero passa dividindo, tá bom? Esse aqui, então, é o zero da função afim. Então, por exemplo, lá nós tínhamos a função f de x igual a x mais 2, a é 1 e b é 2. Então, o zero dessa nossa f de x aqui, né? Então, o zero da nossa função é x igual a menos b, menos 2, sobre a, 1, menos 2. A gente observa o gráfico, né, exatamente onde f de x vale zero. No outro exemplo, a gente tinha o f de x igual a raiz de 3x menos 1, o b vale menos 1 e o a vale raiz de 3. Então, o zero da nossa função é x igual a menos b, que é menos 1, cuidado com o sinal, dividido por a. Menos 1 sobre raiz de 3, ou, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Vamos voltar lá no GeoGebra. Tá aqui, então, né? A nossa função f se anula, ela vale zero, a margem é zero, para x igual a menos 2, tá? Então, o zero da função é onde a função cruza o eixo x, intercepta o eixo x, tá? E a imagem do zero é onde ela intercepta o eixo y. Depois, para a nossa função raiz de 3x menos 1, o zero da nossa função é onde ela intercepta o eixo x. A gente viu raiz de 3 sobre 3, que é mais ou menos, né, 0,6. E onde eu intercepto o eixo y é a imagem do zero, que é menos 1. Ok? Então, está aí a nossa observação aqui no material do professor Matheus. O zero da função corresponde à abscissa do ponto, onde o gráfico da nossa função f corta o eixo x. Tá? Essa última parte, gente, eu vou abordar de maneira mais rápida, porque eu ainda quero resolver alguns exercícios com vocês. Mas, basicamente, ser crescente ou decrescente para a nossa função afim depende essencialmente do coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular da reta for positivo, ela é crescente, como a gente observou pelos gráficos. Se o coeficiente angular for negativo, ela é decrescente, né? Então, a nossa função f de x igual a x mais 2, o coeficiente angular era 1, positivo. Então, ela era crescente, né? À medida que o x crescia, ela também crescia. Já a nossa função... a gente não viu um exemplo com coeficiente angular negativo, né? Vamos voltar lá. Então, está aí o gráfico da função x mais 2, coeficiente angular igual a 1 positivo. À medida que o x cresce, as imagens também crescem, ela é crescente. Já se a gente toma a função menos 3x mais 2, coeficiente angular é menos 3 negativo.
À medida que o x cresce, as imagens decrescem. Ela é